Estamos aqui no Museu Municipal, onde eles têm muitos objetos para contar um pouco dessa rica história. Quem são eles? Os imigrantes alemães, que chegaram em Cachoeira há 160 anos. No dia 1º de novembro de 1857, aportaram por aqui as primeiras famílias de colonos alemães. Mas esta história já tinha começado muito tempo antes. Em Cachoeira, há 10 anos antes de 1857, já havia acontecido tratativas para que eles viessem para cá, para ajudar com a sua força de trabalho, para ajudar com a sua cultura o desenvolvimento desta terra. Em 1847, começaram então as tratativas para que os alemães viessem para Cachoeira. Então, uma comissão de vereadores se reuniu para escolher nas terras do grande município de Cachoeira o local apropriado para assentar os primeiros colonos alemães. E aqui no museu existe uma peça muito importante que relembra esta primeira leva de imigrantes alemães que foram assentados aqui em novembro de 1857. Esta túnica que pertenceu a uma das mulheres da família Neuer, que foi uma das famílias que chegou aqui naquele dia 1º de novembro de 1857. Então é uma peça muito importante, muito bem conservada e que foi doada ao Museu Municipal para que nós nos relembremos desta história de grandeza, desta etnia que colaborou muito para o engrandecimento desta terra e da nossa cultura. Este primeiro grupo de imigrantes alemães que chegou no dia 1º de novembro de 1857 em Cachoeira era integrado pelas famílias Peter, Neuer, não é, da túnica, Fies, Holtz e Finger. Eles vieram todos da região da Pomerânia. Junto com eles, eles trouxeram a sua cultura e vários ofícios, porque normalmente, quando nós falamos na imigração alemã e nos colonos alemães, nós pensamos que eles eram todos agricultores. Não, muitos deles tinham ofícios diferenciados e que eram raros num país ainda muito jovem. Então, nós podemos ver aqui dentre esses objetos que existem no Museu Municipal, uma peça, por exemplo, de linho. Isso quer dizer que alguns alemães eram tecelães, eles também conseguiam produzir tecidos. E esta peça de linho, então, foi confeccionada num tear manual por um membro da família Beck. Aqui também nós podemos ver alguns livros, não é? Que são escritos em alemão gótico, e que eram, não é, das crianças, porque são livros infantis e juvenis. Porque uma das características dos alemães muito significativa é que eles investiam muito na educação dos filhos. E, inclusive, eles tinham um lema, assim como os portugueses e outros povos, a primeira coisa que eles faziam ao se estabelecer num lugar era erigir uma igreja ou uma capela. E os alemães tinham o hábito de transformar a igreja também numa escola, ou ao lado de uma igreja, sempre uma escola, porque eles tinham uma grande preocupação com a educação dos filhos. E estabelecidos então, perto do Cerro Agudo, numa colônia que recebeu o nome de Santo Ângelo, eles então começaram um trabalho que desenvolveu muito aquela região, que se transformou hoje em municípios jovens, municípios novos, mas que são forjados na cultura e na força do trabalho do imigrante alemão. Como eles tinham a preocupação em sempre melhorar o nível educacional da família e também oferecer mais recursos, principalmente uma vida associativa e também uma vida religiosa com uma comunidade mais unida, naturalmente os alemães que progrediam na colônia acabaram vindo para a cidade de Cachoeira. E aqui na cidade de Cachoeira, eles imprimiram um desenvolvimento muito significativo, porque
donos de ofícios variados, eles abriram sapatarias, eles abriam vários estabelecimentos de prestação de serviços, como ferrarias, e se estabeleceram também com indústrias. E não podemos esquecer do grande legado desses alemães, que foi o investimento no plantio do arroz, que se transformou, não é, a grande mola propulsora da economia de Cachoeira no início do século XX.